Em qualquer paisagem natural, em qualquer beleza com árvores e rios, cascatas e flores, descansamos no conforto de uma contemplação serena. Que bonito! Que bem feito que está! Quem fez? Isso não interessa. É sim. Nem sequer pensamos muito nisso. O importante é que ficamos em paz com a sabedoria de alguma coisa superior a nós. É assim em todo lado. Mas em São João da Pesqueira não. Não é assim. Quando começamos a subir aquela montanha, uma incómoda sensação começa a latejar no nosso coração. Isto não é obra da natureza. E ficamos tensos, inquietos, com o assombro daquelas vinhas perfiladas, a simetria dos chocalcos. Caramba, isto é obra do homem. Como é que é possível? Sobe-nos pelo corpo acima o esforço daqueles seres humanos e sentimos-nos pequenos. Como é que eles conseguiram? Ao sol, à chuva, ao frio, subir aquela montanha acima e esculpir aquela obra de arte. Que resistência, que força destas gentes. Quem são eles? De que são feitos estes homens e estas mulheres? Mas antes de perceber quem fez, será talvez importante perceber porquê? Como é que isto começou? Porquê que o homem não ficou sossegado com o que tinha? Com as batatas e as couves? Com o alimento do corpo e quis enfrentar aquela montanha assustadora para fazer o alimento da alma? Não nos chega a respirar e comer. Precisamos de mais. O vinho. Aquele líquido dava aos dias o propósito tantas vezes ceifado pela ideia de morte e pelas dificuldades da vida. O vinho. Aquela coisa que não serve para nada a não ser alegrar os corações dos homens. E afinal, não será isto que levamos desta vida? Mais do que as contas que pagamos, mais do que o que pensamos, o que sentimos. O vinho. Mas como é que isto começou? Fomos conhecer um homem que sabe a resposta. Ou talvez que a tenha testemunhado. Porque isto de saber porque é que as coisas acontecem nem sempre é fácil. Se calhar a vida é como tem de ser. Ou estamos somente distraídos neste rio que nos leva. Fomos conhecer então um dos maiores produtores de vinho de São João da Pesqueira. Vamos conversar outra vez, pode ser? Pode ser. Depois eu deixo-o em paz. Não, é muito agradável falar consigo. Gosto muito de falar consigo. E faz-nos bem também falar, não é? Que ela esteja assim. É. Faz-nos bem falar, não é? Eu também acho. É. E às vezes também percebermos, eu sei que para si é esquisito porque é que eu fiz determinada coisa, não é? Mas às vezes é também para tentarmos entender o que leva as pessoas também tem que compreender, e compreendo que não há sempre racionalidade no nosso comportamento. Isso foi o rio que nos levou. Vamos então à origem, à fonte. A história de Oscar Quevedo começa muito antes do seu nascimento. Será sempre assim? Achamos que somos livres no que escolhemos ou amamos, mas somos talvez uma consequência suave e imprevisível de um caminho há muito traçado. Comecemos pelo avô de Oscar, pai da sua mãe. Um imigrante no Brasil que decidiu regressar a Portugal e investir toda a fortuna, amealhada no outro lado do oceano, na terra que eu vi nascer. Decidiu deixar o negócio dos casinos e fazer a sorte com as suas mãos. Na roleta da vida era ele quem decidia. Então, abdicou de todas as mordomias e do calor do país dos sonhos e voltou a São João da Pesqueira, mais concretamente, a Valongo dos Azeites. E investiu em quê? Ora que pergunta. Em que é que se investe em São João da Pesqueira? Assim como os peixes nadam, assim como os gatos miam, em São João da Pesqueira produz-se vinho. É assim que é. Não há questões, nem dúvidas. E já na altura este avô conseguiu 2 adegas e dezenas de pipas cheias de vinho do Porto. Que grande feito! Mas estamos na ditadura. As casas de Vila Nova de Gaia tinham um monopólio e ninguém podia vender vinho. Só mandava quem mandava. Os outros não podiam mandar. Salazar assim o exigia.
Mas o avô de Oscar não era de se ficar e começou a vender oficiosamente o vinho que produzia às casas oficiais. O seu avô paterno era um ourives no Porto, mas cedo o pai de Oscar decidiu, também ele, voltar a São João da Pesqueira. Parecia que uma estranha força conduzia a história de Oscar para aqueles chocalcos. Vim com 7 meses para São João da Pesqueira e fui nascer à Vidigueira porque o meu pai era funcionário das finanças e a primeira colocação que teve foi precisamente na Vidigueira. Esteve lá o mínimo tempo possível, porque a ideia dele era também vir para São João da Pesqueira, e assim que pôde vir para São João da Pesqueira veio, e a família também, a minha mãe, a minha irmã mais velha e eu com 7 meses. A partir de 7 meses vivi sempre aqui em São João da Pesqueira. O meu pai era funcionário das finanças, a minha mãe era doméstica, tinha vindo de uma família abastada, também uma família agrícola, de Valongo dos Azeites, e o meu pai é de uma freguesia menos abastada, de uma família menos abastada, portanto mais modesta, sendo o pai ourives, tinha tido uma ourivesaria no Porto, ourivesaria no sentido de transformar o ouro de bruto, digamos, em peças ornamentais. E veio também para São João da Pesqueira, a partir de certa altura. Tinham cá o seu casal agrícola, a casa onde residiam, casa própria, e aqui se fixaram. Mas o peso da sua história era apenas uma leve brisa que palpitava no inconsciente de uma criança que só queria brincar. Não tinha pretensões nem sonhos. A vida era o que era. Tinha de se cumprir o que diziam para fazer. A escola era uma obrigação e nunca tive muita paciência para ela. Os dias eram bons. Passavam ao sabor do presente e do dia seguinte. Tinha a mania que queria ser padre, veja lá. É verdade. Vestia-me lá em casa, ainda me recordo disso, com toalhas a fazer de padre. A brincar com as minhas irmãs e coisas dentro de casa. Depois comecei a pensar, quando tirei o 5º ano, e comecei a pensar no direito. Aí foi a sério. Sentia-me um pouco privilegiado em relação a alguns colegas. E também ainda me lembro do episódio na escola primária, eu a perceber-me que um colega meu andava mal agasalhado e ir para casa e pedir à minha mãe uma camisola para dar ao Zé Martins. Mas não era rico, a família não era rica de maneira nenhuma, mas também não me considerava assim um desgraçado. Mas havia um primo que frequentava a casa, Joaquim Figueiredo, um juiz desembargador. Oscar ficou fascinado com ele. O porte, o estatuto da sua profissão, a categoria, a forma de estar, é isso. Já que tenho de ser alguma coisa, quando for grande, quero ser como ele. Para mim foi de facto uma referência, chamava-se Joaquim Figueiredo, foi um juiz exemplar, condecorado até pelo Presidente da República, chegou a vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, partiu daqui, da Pesqueira também, o pai era farmacêutico, e eu acompanhava-o muito e senti nele uma certa inspiração. Curioso como as escolhas para Oscar tinham sempre a leveza de pode ser. É o que é, o que tem de ser. Como se a vida fosse conduzida por uma brisa sábia e serena que nos leva onde temos de ir. Mesmo as causas, as ideias, as crenças, pareciam inevitabilidades. Não há explicação. Acontece. Sou contra Salazar, porque sim. Não acredito em Deus, porque não. É o que é. E depois ia tomando a decisão conforme ia evoluindo depois. Se calhar para fugir até aqui ao contacto com o pai, porque ele era um bocado duro e não compreendia bem, ainda por cima ia contra as ideias políticas dele, não é? A greve. Ele foi sempre anti-greve. As políticas deles era salazarista, portanto convicto. Membro da União Nacional, da Legião Portuguesa, acho que está tudo dito, não é?
As minhas não, eu nunca fui salazarista, pelo contrário, fui sempre contra Salazar. Eu era contra a guerra colonial, portanto fui para lá porque fui obrigado. A alternativa era ir para o estrangeiro, fugir para o estrangeiro, mas também achava que era pena depois tirar o curso de Direito e ir para o estrangeiro, não sei, para a construção civil, não faço ideia. De maneira que nunca considerei essa hipótese. É que nós temos uma opção, não é? Ou somos a favor de uma determinada ideologia, ou somos contra mais nada. Eu era contra essa ideologia de Salazar, da PIDE, dos assassínios políticos que se cometeram. A começar por Humberto Delgado e por aí fora, a censura. Os jornais não diziam nada, portanto era tudo censurado. Era isso que era contra, e acho que o povo português também mostrou isso. Não, também é uma opção, pronto. Optei por abandonar a crença e deixar de praticar lá o que um católico pratica normalmente, ir à missa e confessar-se e não sei o quê, portanto abandonei. Não deixei de acreditar na fé. Os anos seguintes foram também como tinham de ser. Arranjou trabalho na sua área e começou a namorar com uma bela estudante de medicina que conhecera em Coimbra. O rio foi correndo e a 22 de março de 1975, Óscar Quevedo e Beatriz Moraes Fernandes juram fidelidade na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até ao fim dos seus dias. Tudo apontava para uma vida de sucesso numa grande cidade, ou no frenesim dos grandes centros de decisão, em hospitais centrais ou grandes conservatórios, com casamentos e óbitos a cada minuto, partos e cesarianas a cada manhã, num qualquer serviço de obstetrícia. Óscar e a sua bela mulher tinham a vida à sua frente, mas a vida tinha outros planos, e num belo dia... De maneira que previa-se, ele também já era uma pessoa de idade, o Dr. António Figueiredo, previa-se que brevemente o cargo dele iria vagar. E eu pus a hipótese à minha mulher, olha lá, se fôssemos para a pesqueira, eu tenho hipótese de ir para a conservatória. E tu também, mais mês, menos mês, tens lá a vaga de delegado de saúde. E ela concordou. Também tínhamos os pais, não é? As minhas irmãs, uma casou nos Açores, outra no Alentejo, estavam fora aqui da pesqueira, e da parte dela a mesma coisa, só tinha uma irmã que estava casada em Coimbra e a mãe já estava com problemas de saúde, tinha feito um AVC e precisava de apoio, com certeza. Tudo isso junto, ponderado, decidimos vir para a pesqueira, desde que isso ficou logo prometido pela minha parte, fizesse uma casa em condições para habitarmos, independentemente dos pais, não é? Foi uma das conversas que tivemos. E assim fizemos. Um advogado e uma médica na pesqueira, o que raio é que iam fazer? Trabalhar, claro. Não havia assim tanta gente para casar, não havia assim tanta gente para curar, mas havia poucos a quem recorrer. E o advogado e a médica fizeram vida por aquelas terras. Os filhos, entretanto, nasceram. Cláudia primeiro e depois Óscar José. Filhos muito desejados que cresceram também com o sussurro do peso da história desta família. Mas vamos ao que interessa. O que faz um casal bem-sucedido em São João da Pesqueira? Pois está claro. Então se ter vinhas é como respirar. Começaram a encher os pulmões. E a história começa a desenhar-se. Os terrenos, o meu pai já estava cá instalado, era, na altura podíamos dizer, um médio agricultor, tinha 9 hectares de vinha, e eu, claro, senti sempre uma certa atração pela terra, desde pequenito, quando ajudava o meu pai nas vindimas, no lagar, quando era pequenino eu metia-me no lagar para pisar uvas, que eu gostava daquilo. E comecei a pensar também em enveredar por esse caminho, investir o que pudesse investir na agricultura, na viticultura. Porquê? Não sei, aqui é quase um ato natural.
Uma pessoa que vive aqui é como respirar. Tem que ter qualquer coisa, uma horta, uma vinha, onde passar o seu tempo. É um complemento da atividade profissional. Não foi propriamente com a ambição de juntar, de ganhar dinheiro, nunca tive essa ilusão. A agricultura sempre foi considerado um empobrecer alegremente, não é? Onde é que comecei para ir a comprar uns terrenos e a plantar vinhas? Eu só me interessava em terrenos que pegassem, que estivessem junto àquele que já tinha. Com a ideia de arranjar uma unidade agrária que fosse rentável em termos de exploração, permitisse a mecanização. Sou eu que trago aqui para São João da Pesqueira o primeiro trator com os arrastos. Uma festa, foram ver, o meu colega notário foi experimentar o trator e tal. Portanto, era essa a ideia, racionalizar o mais possível a exploração agrícola. Em 86 foi elaborado um projeto chamado PEDRITME, Projeto de Desenvolvimento Integral de Trás-os-Montes e Alto Douro, cuja finalidade era plantar 3.000 hectares de vinha em zonas de letra A, portanto, a zona nobre para a produção de vinho do Porto. Quem quisesse envolver-se nesse projeto tinha direito ao financiamento do investimento através de um empréstimo com juros, e não eram pequenos, que eram juros de 29%, com bonificação de 50%. Esse investimento foi feito à custa de um empréstimo do Banco Mundial. E veio cá o vice-presidente do Banco Mundial, visitaram até o meu projeto, foi um dos escolhidos. Esse senhor esteve em minha casa, como eu era adepto, praticante de ténis de mesa, até esteve lá a jogar comigo uma partidita de ping-pong. E na viagem de regresso do meu projeto aqui para São João da Pesqueira, para irmos a minha casa ver lá um porto, o diretor do IFADAP incentivou-me a fazer uma adega. Em 1990 comecei a construir aqui uma adega. Quando veio cá a inspeção do IVDP, na altura era só o Instituto de Vinho do Porto, congratularam-se até pela qualidade da adega. E eu lembro-me de terem dito, tomáramos nós que 50% das adegas do Douro tivessem essas condições. Isto em 1990. Comecei a vinificar. Depois veio a contrapartida, a casa comercial que comprava as uvas ao meu pai e algumas que eu tinha também, deixou de comprar quando eu fiz a adega. Deixou de comprar o vinho que eu lhes ofereci. E andei 2 ou 3 anos a acumular aí colheitas e a vender uma pequena parte, uma pequeníssima parte do vinho do Douro e a acumular todo o vinho do Porto. De repente, o negócio de produção de vinho começa a tornar-se num assunto sério. E o que poderá dar mais orgulho a um pai do que ver um filho médico ou advogado? Pois está claro. Ser o dono de um terreno de perder de vista. Uma casa que fura o horizonte e que se apresenta como a mais limpa e bem cuidada da região. O seu filho tinha conseguido. E que orgulho para aquele pai. E o que fazem os filhos com um assunto sério destes? A vinha passa a ser o assunto da família, o centro dos desejos e dos sonhos daquela casa. O meu pai tinha muita vaidade nisto. Era como se ele fizesse parte aqui da organização da adega. Ele depois ficou livre da atividade no campo, passou muito tempo aqui na adega, especialmente com a neta, com a Cláudia. Também foi outro grande fator que revolucionou, digamos assim, o Douro, foi
a criação de uma faculdade de enologia na Otava. Para surpresa minha, a Cláudia optou por ir tirar a enologia. Nem foi por minha influência, eu não lhe disse nada. Ela tomou a sua decisão sozinha. Em 1990, o Oscar tinha 8 anos. Os primeiros lotes que eu preparei para serem aprovados de vinho do Porto, para serem aprovados pelo Instituto de Vinho do Porto, e então eu lembro que fazia aqui uma análise, aqui não em casa até, uma análise do vinho, e o Oscar então ia para o meu colo, até me incomodava às vezes lá naquela operação, portanto tinha 8 anos. A Cláudia tinha mais 7, tinha 15 anos, ainda andava no liceu. Nessa altura não pensava se os filhos iam optar por esta vida ou não, não fazia a mínima ideia. A filha Cláudia dedica-se à qualidade do vinho e o Oscar Filho introduz a dimensão que faltava. Não basta haver bom vinho. Acima de tudo é preciso vendê-lo. Este sempre foi o problema da terra. Muita uva para poucos copos. Muito vinho para poucas almas. Era preciso conquistar outras bocas. Pipas e pipas cheias de vinho e tantos corações tristes para alegrar. A juventude do filho trouxe a modernidade que faltava. E é aqui que o vinho Quevedo começa a conquistar o mundo. Quando ele decide vir para trabalhar para a empresa, estamos a falar em 2005, talvez, aí sofre uma metamorfose enorme na comercialização dos vinhos. Portanto, ele consegue dinamizar a parte comercial, que era o mais importante. Nós estávamos cheios de vinho aqui, como eu disse, tínhamos acumulado várias colheitas, e então a função dele principal era essa, era dirigir a parte comercial, mesmo com naturalidade. Portanto, é um bom profissional. A empresa é dele também. Portanto, eu quando constituí a empresa, primeiro tinham só 5% os filhos, mas depois de uma revisão dos estatutos, atribuo-lhe 23% a cada um dos filhos, do capital social. E eles têm aqui 23% da empresa, cada um. É um bom profissional, é inteligente, fala muito bem, tem essa grande vantagem. A Cláudia veio preencher uma vaga, uma lacuna aqui muito grande, que era o técnico, o enólogo. Eu recordo-me que antes dela começar a trabalhar tinha tido 4 enólogos aqui, só duravam aí 1 ano quase, ou pouco mais, andavam sempre a mudar, não eram de cá, portanto vinham da Régua, vinham de Vila Real, onde havia disponível. E, portanto, ela veio preencher essa lacuna. E a bonita médica? Como é que a mulher de Oscar Quevedo lidava com este assunto que, de repente, era o assunto da casa? Esta mulher de pessoas e causas, que achava do vinho? O vinho, a vinha, um trilho complicado, que tantas vezes desejou fugir, mas que sempre encontrou. Vá-se lá saber porquê. A minha mulher acompanhou-me sempre, embora muitas vezes não concordasse com a compra de terras, porque achava que eram terras demais, mas na construção da adega apoiou, em termos financeiros também apoiou com a parte dela, com o seu salário de delegada de saúde. Tudo isso ajudou a suportar um período muito difícil, que foi aquele a seguir à primeira vindima. Quando nós em 91 fazemos aqui a primeira vindima, tive muita dificuldade em vender o vinho feito, especialmente o vinho do Porto. Isso obrigou-nos a um esforço financeiro acentuável, porque não tínhamos receitas, não é? Ela dizia que não gostava disto, o pai dela também se tinha dedicado à viticultura e talvez por causa disso ela era contra essa faceta do pai. São opções. Agora ela ajuda, vem aqui até para a adega, a linha de engarrafamento, participa, ajuda muito. Tinha esse no princípio,
essa alergia, digamos, à terra. Não gostava muito de me ver envolvido também nessa atividade, mas depois lá se adaptou. Mas a vinha era, sem margem para dúvida, o rosto de uma casa. E ai de quem não tivesse uma vinha bem cuidada por aquelas terras. As vinhas na pesqueira são como uma divisão inevitável de qualquer lar. As casas têm um quarto, sala e cozinha. Mas na pesqueira, todas têm vinhas. E a vinha de cada um será sempre a sua cara, a sua principal imagem perante os outros. Só quem é da pesqueira é que sabe. Ninguém quer ficar mal visto. Ao contrário do que o poeta dizia na pesqueira, o homem é do tamanho da sua vinha. Ainda agora, é a grande luta de Oscar. O que lhe custa ver uma terra mal cuidada é uma dor. Os olhos também bebem, mas as modernizes não querem saber disso. Para mim era chocante. E ainda é, infelizmente agora então tenho que passar por essa fase, porque os meus filhos aderiram à cultura biológica e é muito difícil cultivar videiras e oliveiras, porque eu também me dediquei depois ao olival. E os meus filhos aderiram à cultura biológica, isso quer dizer que não podem usar os herbicidas. É só através de meios mecânicos que controlam o desenvolvimento das ervas. Resulta que há uma fase do ano em que as ervas estão quase do tamanho das plantas, não é? E eu não gosto de ver isso, custa-me muito. Porque, de facto, quando eu me criava, o meu pai gostava de ter as vinhas como se fosse um jardim. E também por isso, talvez, é que nunca houve da minha parte a intenção de pensar que ia ganhar dinheiro com o cultivo das vinhas. E se nós juntarmos aqui algum dinheiro foi depois com a transformação e comercialização do vinho, que é uma regra geral, qualquer agricultor gosta de ter a sua propriedade bonita, apresentar aos amigos, aos visitantes, uma vinha com bom aspecto, que não tenha ervas daninhas e que não esteja a monte, como se costuma dizer, não é? É como um carro, não é? A gente também vê, se o indivíduo anda com um carro muito sujo, também não fica com os vizinhos ou as pessoas ao lado não ficam com muito boa impressão do condutor, não é? Toda a gente também tem o seu brio em trazer o seu carro mais ou menos lavado. É a mesma coisa, e a vinha é idêntica. Também pode ser significado de dificuldades económicas, não é? Pode não ter possibilidades financeiras para suportar e isso acontece, e cada vez mais. E neste mundo de inevitabilidades, qual será o mérito de Oscar? Como é que este homem de parcas explicações avalia o império que construiu? De que será que se orgulha, se tudo era apenas o que tinha de ser? Ter sobrevivido em termos financeiros, ter adquirido as propriedades que adquiri, de alguma maneira contribuí para uma certa evolução aqui na terra. Ao plantar, eu plantei praticamente 80 hectares de vinha. Tive que ir comprar vinhas fora, direitos à plantação, e trouxe para aqui, para São João da Pesqueira, essa obra, digamos assim. Proporcionei empregos a muita gente. A nossa empresa hoje tem 52 trabalhadores. Também é alguma coisa quando parti de uma mini empresa com 2 trabalhadores. O meu pai tinha 2 trabalhadores na agricultura. Nós hoje temos 52. Eu tenho orgulho nisso. O amor à terra será sempre o pano de fundo da sua ação. Se em muitos casos não há explicação para o que fez, se nunca houve a motivação do dinheiro ou da ganância, o amor à terra aparece como um motivo que se revela em cada esquina das suas decisões. Ter feito alguma coisa pela família, por mim também, claro, também tenho esse prazer, e pela própria terra onde vivo. E como será chegar a um restaurante e pedir o nosso próprio vinho? Qual será a sensação da primeira vez que percebemos que somos nós a companhia de uma mesa?
no silêncio de uma refeição em França, na celebração de uma festa no Porto, no sussurro de um jantar romântico na Bélgica, na tristeza de uma noite com mágoas para afogar, num qualquer canto do mundo. Como será saber que alguém abriu um vinho com o nosso nome? Comecei aqui na Pesqueira, o restaurante Cantinflas foi o meu primeiro cliente. Ainda havia, passou pela mão a fatura que passei ao António de Nascimento Fernandes, que é o proprietário do Cantinflas. Mas assim com um certo impacto, foi de facto no restaurante do Tripeiro, no Porto, na Rua Passos Manuel, agora infelizmente já está fechado. Era um restaurante de referência no Porto, e aí senti-me assim um bocadinho vaidoso, mandar vir uma garrafa de tinto cão para a mesa. Mas afinal, correu tudo bem. Correu tudo como tinha de correr. Houve muito trabalho, muito esforço, mas e sorte? Qual foi a sorte de Oscar Quevedo? Em que é que a vida o presenteou apenas porque sim? Olha, tive sorte com a saúde até aos 73 anos. Tive o problema dos olhos, também não foi muita sorte, porque tive várias intervenções aos olhos. Agora, tive sorte com os filhos, com a família. A mulher foi uma boa mulher, foi uma boa mãe. Os filhos também tiveram sempre aproveitamento escolar, não me deram qualquer problema, não se meteram em drogas, não fumam sequer. E isto do sucesso, o que é? Será que um dos maiores produtores de vinho de São João da Pesqueira se considera um homem de sucesso? Se o indivíduo quer ser empresário e se consegue montar a sua empresa a ganhar dinheiro e a produzir bem, tem sucesso. Se a empresa não funciona, se vai à falência, é um insucesso, é um falhanço. O sucesso é isso, é vencer na vida, obter aquilo que se quer obter. Você teve sucesso? Isso é relativo também, não sei. Mas acho que sim, daquilo o que eu pensaria há 50 anos, portanto, acho que sim, era mais ou menos isto que ambicionava ter. Portanto, não me posso considerar um indivíduo infeliz. Isso não interessa. É preciso trabalhar. Sentir? Sentir, o que é isso? Sentimentos? Eu sei o que são sentimentos. Sentimentos, não sei bem o que é que quer dizer. Isso é uma coisa tão volátil, tão subjetiva, que como é que podemos falar de uma coisa dessas? Não sei falar disso. É mais não gostar, não é não gostar, é não saber o que é que dizer dos sentimentos. O amor também não é motivo assim para grandes conversas, não é? Há, na verdade, algumas exceções. E às vezes, os sentimentos, o raio das emoções aparecem de surpresa. A primeira saída de um caminhão com vinho do Porto, isso foi muito importante. Eu, como disse, o meu pai tinha muito orgulho aqui nesta obra e acompanhou-me muito. E ajudava a mim, depois à neta. Um dos clientes que o Oscar José arranjou começou-nos a comprar vinho do Porto a sério, como ainda hoje compra. E então, estavam aqui a carregar um caminhão de vinho do Porto destinado à Holanda e que levava perto de 30 mil garrafas. E eu cheguei, que eu andava sempre por aqui pelas propriedades, não parava aqui muito tempo na adega, não é? Cheguei, o meu filho estava ali perto do escritório, no pátio,
E o caminhão estava à espera do motorista que tinha vindo ao escritório buscar a guia de marcha para seguir viagem. E eu então aproximei-me do meu filho e disse ao Óscar: sabes quem gostava de estar aqui a ver este caminhão? E ele disse-me logo: era o avô João. E é verdade. Bom, temos a certeza que o meu pai ficaria muito orgulhoso disso. Porque, por causa disto reflete, porque a dificuldade em vender vinho era tanta que conseguir vender um caminhão assim de uma vez, 30.000 garrafas, era motivo de orgulho, era um feito. Nas voltas da vida serão talvez as emoções que nos guiam, como um encantamento oculto que nos faz amar caminhos, desejar lugares. E voltamos ao avô, aquele avô, o tal avô que atravessou o oceano para trazer à terra o amor em forma de vinho. Esse avô, mesmo sem querer, ensinou-lhe pelo coração o que se calhar importa na vida. Essas histórias comovem-me um bocado com a recordação do meu pai, sei lá, até desse meu avô de Valongo, quando um dia, em 1960, faleceu com 73 anos, ou 74. E eu, nas férias de verão, estava lá em Valongo e tinha falecido no mês de maio uma tia, que era a mais nova, ou a segunda mais nova dos 8 filhos que sobreviveram, que morreu com leucemia. E ele, a partir dessa altura da morte da filha, Carmen, deixou de fazer a barba. E não sei se foi a minha avó que me disse: Óscar, vê lá se consegues convencer o avô a fazer a barba. E eu lá fui para perto dele e convenci. Vamos fazer a barba. Não posso, coisa. E então fui buscar uma toalha, o creme de barba, não é, que se usa lá com aquele pincel, e uma gilete. E deitei-lhe o creme, já estava com o creme todo na cara. E ele de repente diz: Óscar, não quero, por causa da Carminha. A Carminha era a Carmen, não é? E não me deixou fazer a barba. Isso comoveu-me também. Foi? Passado uns dias, uns dias não, 3 ou 4 meses morreu. Estava um homem que teve 13 filhos, tinha estado no Brasil, portanto um homem com muita vivência, no Brasil ligado a um casino, e depois veio para aqui, para Valongo dos Azeites, dedicou-se à agricultura, fez uma casa agrícola boa, chegou a fazer 100 pipas de vinho do Porto, em Valongo dos Azeites, há 70 ou 80 anos, não é brincadeira. E mesmo assim, quando chega a hora do sentimento, ele fica comovido e diz: não quero, Óscar, por causa da morte de uma filha. Tudo isto são momentos difíceis, não é? E comovem. É a vida. Se calhar estava mesmo tudo escrito. Se calhar estava mesmo tudo certo. Não há muito a explicar. É o que é. A verdade é que o vinho, a vinha, juntou a família à volta da grande ceia da vida. E já lá vão 5 netos: Beatriz, João, Alba, Marc e Miguel. E entre o destino e a liberdade, a vida revelou-se e continua a revelar-se.